Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com nosso querido professor de geopolítica e historiador, professor Norberto Salomão. Um grande abraço para o senhor. Oi, Jéssica, para você também, que satisfação estarmos aqui novamente, em toda quinta, esse nosso encontro marcado. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando aí e vamos refletir um pouquinho sobre alguma coisa aí do cenário internacional, né? Pois é, semana passada a gente falou da saída dos Estados Unidos, né, lá do Afeganistão. Sim, os impactos no Afeganistão. Isso. E a coisa lá está pegando fogo, né, Jéssica? Já que você falou nisso... Está sempre pegando fogo lá, professor. Tá, porque o Talibã ele avançou sobre o Vale do Panjir, que é justamente uma área de resistência, e achou lá a sua bandeira. Mas há informações de que eles estão resistindo. Agora, há um financiamento grande do Paquistão, né, para o Talibã, então o Talibã está com muita força lá nesse momento, e o Talibã também agora autorizou a saída de estrangeiros do Afeganistão. Mas vamos acompanhando aí. A hora que tiver alguma coisa mais impactante, a gente volta a atacar esse assunto. Vamos então falar aqui de um assunto mais próximo da gente, na América do Sul mesmo. Hoje o nosso tema, professor, é para falar da Argentina, né? E essa tentativa de ocupar o protagonismo ambiental deixado aí pelo Brasil. O professor argentino aí foi anfitrião ontem, né, na quarta-feira, dia 8, da Cúpula Latino-Americana sobre o Clima. E essa ausência, então, do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nessa reunião, professor, ela de alguma maneira vai beneficiar aí o presidente argentino, Alberto Fernandes, né, de ocupar, então, essa vaga, esse espaço vago aí deixado pelo presidente Jair Bolsonaro, deixado pelo Brasil, né, no protagonismo ambiental? É isso mesmo, né, Jéssica? O Brasil ele sempre teve uma postura muito proativa, né, nessa questão ambiental. E o Alberto Fernandes, ele é um rival do Bolsonaro, são ideologias diferentes, né? O Bolsonaro extrema-direita, se é assim que a gente pode identificar, e o Alberto Fernandes já é um governo social-democrata, de centro-esquerda, né? Mais ou menos por essa linha. E aí o Alberto Fernandes não perdeu a oportunidade, na reunião que nós tivemos em maio em Roma, houve ali um encontro bilateral, encontro entre Argentina e Estados Unidos em Roma, com o enviado especial dos Estados Unidos para o meio ambiente. Ele que já foi secretário de Estado durante o governo Obama, que é o John Kerry, e agora ele é enviado especial para questões do clima do governo Joe Biden. E lá em Roma houve um encontro bilateral, então um encontro de dois países, né, Argentina e Estados Unidos, e ali o Fernandes ele convenceu o John Kerry da necessidade de fazer uma cúpula latino-americana antes da COP26, que vai ocorrer em Glasgow, na Escócia. Aí no finalzinho de outubro, início de novembro, a gente vai ter a COP26, né, a 26ª edição dessa reunião sobre o meio ambiente, né, que vai envolver os principais países, os principais líderes mundiais. E aí o Fernandes falou, olha, John Kerry, você poderia, né, me apoiar nessa questão da gente criar uma cúpula latino-americana antecedendo essa COP26, que eu acho que a gente tem coisa importante para tratar ali, a gente pode, quem sabe, dar alguma colaboração nesse sentido. Mas a primeira coisa que eu já adianto, dizia lá o Fernandes, é que ao invés dos Estados Unidos ficarem dando dinheiro para os países que estão endividados e tudo, que a gente pudesse fazer aí uma espécie de uma troca, né, de ações ambientais positivas em troca do abatimento da dívida externa desses países e em troca de novos financiamentos junto ao FMI. Acho que, como muita gente sabe, os Estados Unidos é o principal integrante do FMI, é quem pode vetar ajudas econômicas. O FMI é um órgão que surgiu no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, na Conferência de Bretton Woods, como uma espécie de uma caixinha entre os países. Cada país que participa colabora, tem que fazer depósitos anuais aí nesse fundo, e quando necessita de algum recurso, ao invés de tomar esse dinheiro emprestado com bancos internacionais, em que os juros são bem mais altos, recorre à caixinha lá do FMI. Só que o FMI sempre coloca uma série de medidas que são muito restritivas, muitas vezes podem até tolher o desenvolvimento do país, né?
E aí o Fernandes está dizendo, olha, a gente poderia, então, fazer uma política, sim, de uma política mais efetiva para o meio ambiente, em troca, não de financiamento, de vocês darem dinheiro, mas em troca de abatimento nas dívidas que nós já temos e de novas negociações, rodadas de negociações com o FMI. E o John Kerry aceitou, entendeu que era interessante, eles marcaram aí agora para setembro, como realmente ocorreu nesta quarta-feira. E a questão climática, né, Jéssica, como o Brasil está deixando essa lacuna, as políticas do atual governo, que é o governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente, tem deixado muito a desejar, principalmente no âmbito internacional. O Fernandes está aí tentando cavar uma brechinha, cavar um espaço, né? Aproveitando esse, digamos, desprezo do governo brasileiro em relação a essa questão ambiental para, quem sabe, ocupar essa lacuna. Né? Agora que ao longo da nossa conversa nós vamos discutindo se isso é possível, se isso é viável, se o Brasil realmente está fora desse protagonismo, viu, Jéssica? Professor, antes de falar, então, dessa ausência aí, né, do Brasil, do presidente Bolsonaro nessa reunião, tem um fato curioso que, né, quem tentou ouvir primeiro, teve essa visão desse vácuo deixado pelo Brasil foi o presidente chileno, né, o Sebastián Piñera, e teve também, sim, professor, acho que no mês de abril, a cúpula dos líderes sobre o clima. E nessa ocasião, no momento, né, em que o presidente argentino ia fazer o seu discurso, o Joe Biden pediu ali licença momentaneamente e saiu justamente no momento em que o presidente argentino ia fazer o seu discurso. Professor, isso de alguma maneira assim, mostra, né, realmente o lugar que a Argentina, né, tem realmente neste momento? De alguma maneira a gente pode entender assim? Pois é, isso, né? Você tocou no ponto fundamental, porque a Argentina querer assumir esse protagonismo, sim, de todo direito, claro, por que não? Agora, ela tem condições para isso? A gente vai ver que não é bem assim, né? E aí você usou bem esse exemplo aí de uma cúpula, antecedendo aí a cúpula, essa COP26, que ocorreu realmente aí no início desse ano, e houve realmente esse evento. O Biden disse até que ele estava com muita pressa e tudo, que não teria nada a ver, mas, de certa forma, acaba desprestigiando, né, a um país sul-americano, a Argentina. Atualmente, no Mercosul, quem está à frente, presidindo o Mercosul pelos próximos 6 meses, é o Brasil. Né? Então, o Mercosul está meio parado, porque o atual governo brasileiro ele não dá muita atenção ao FMI. O governo brasileiro, a política do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, o Paulo Guedes, vai no sentido muito mais de acordos bilaterais. Eles preferem a realização de acordos bilaterais do que a formação em bloco, porque eles têm uma perspectiva antiglobalista. Então, sim, Jéssica, isso que você falou tem total pertinência, sim. A gente vai avançar um pouquinho mais nesse ponto à frente. Tá certo, professor. Falando então do Brasil, né, como que a gente pode explicar, a que fatores a gente pode associar essa ausência no Brasil na reunião de ontem? Pois é, Jéssica. Primeiro, talvez o próprio embate que ocorre ideológico entre o Brasil e a Argentina, porque essa reunião foi uma reunião que foi toda ela articulada pelo presidente da Argentina, em que pese terem participado outros países, o Antônio Guterres, da presidente da Assembleia Geral da ONU, também participou. Né? Então, personalidades importantes participaram dessa reunião, mas ela foi armada pelo Alberto Fernandes. Então, é aquela festa que eu não tenho muito interesse em participar dela. Não que o Brasil, propriamente, não tenha participado. O ministro, o atual ministro, né, do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, ele enviou um vídeo gravado para essa reunião, para não dizer que não participou. Mas houve aí a ausência do Bolsonaro, que demonstra, de certa forma, essa apatia do Brasil diante do tema ambiental, e principalmente quando esse tema é levantado por um adversário político ideológico, no caso a Argentina. Fontes informaram, né, a conversa de bastidores, é que o Brasil não participou porque essa reunião promovida pelo Alberto Fernandes, ela não tinha um caráter negociador, ou seja, ela não ia discutir coisa nenhuma. Ela teria sido uma reunião armada apenas para tentar levantar a bola do Alberto Fernandes. Então, achou que não teria importância e não participa. Agora, a questão é que o Brasil, que já esteve, né, na vanguarda em várias frentes, né, ele foi o primeiro país a levantar questões ambientais, o primeiro país desses ditos não superdesenvolvidos, de primeiro mundo.
né? Não é um dos países que mais polui, tem países que estão bem à frente poluindo, e o Brasil sempre tomou iniciativa desde aquela conferência no Rio de Janeiro, a Conferência do Meio Ambiente. Então, veja que a conferência no Rio, né? Então, veja que o Brasil já tem um histórico considerável. Sempre convocando reuniões com países próximos, a região amazônica, com o Peru, com a Colômbia, com o Equador. Agora, mais recentemente, essa postura, ela, a partir do governo Bolsonaro, já a partir do governo Temer, essa postura do Brasil ela recuou consideravelmente e realmente, de certa forma, abriu-se essa lacuna, né? Então, os motivos do Brasil foram estes, viu, Jéssica? De que, primeiramente, há uma rivalidade clara entre o governo Bolsonaro e o governo Fernandes, por questões político-ideológicas. Segundo, o Brasil achou que não deveria participar de corpo inteiro numa festa organizada pelos argentinos. A reunião foi virtual, tá? Mesmo assim, o Joaquim Leite, que é o atual ministro do Meio Ambiente, ele enviou um vídeo lá gravado para, né, dar assim, uma mínima satisfação, mas nada muito relevante no processo dessa reunião. Pois é, professor, o presidente da Argentina aí tenta, né, o Alberto Fernandes, mas realmente, como o senhor avalia, a Argentina tem, né, força política para isso, para ocupar esse protagonismo? Pois é, né, Jéssica? Essa é a questão. Não. Não, nesse momento, não. A Argentina não tem esse protagonismo. Inclusive, a Argentina, né, pergunta excelente, né? A Argentina passa por um momento muito complicado, queda acentuada da popularidade do Alberto Fernandes. Para você ter uma ideia, eu estou com números aqui, ele passou de 70% em abril de 2020 de aprovação, agora em agosto para 25%. Então, uma queda muito acentuada da aprovação do Alberto Fernandes, em virtude principalmente de crise econômica. A inflação na Argentina está galopante. Em 12 meses, a gente saiu de uma inflação que beirava 10% para uma inflação de mais de 50%, isso em 12 meses. A Argentina tenta frear um pouco isso, porque a Argentina tem um produto-chave de exportação, que é a carne bovina. Então, a Argentina estabeleceu, desde junho, medidas restritivas de exportação para que a carne ficasse no mercado argentino, não fosse exportada, ficasse mais barata e tentasse conter a elevação de preços na Argentina. A medida ela tem tido relativos resultados, tem conseguido dar uma nivelada na inflação, mas está uma inflação aí de 3% a 4% ao mês e avançando. Não bastasse isso, viu, Jéssica? O Alberto Fernandes, se não me engano, em junho, julho, houve uma festa de aniversário da esposa do Alberto Fernandes e houve aglomeração. E aí, quando os vídeos apareceram, o Fernandes quis desmentir, dizendo, olha, não tem isso, não, isso é fake news. Mas não tem como, os vídeos eram verdadeiros. E aí ficou mais feio ainda, porque ele falou que era mentira e depois ele teve que dizer, não, realmente é verdade, tudo, mas não foi tanta gente assim, isso não vai se repetir. Então pegou muito mal para o Fernandes isso, porque ele é um advogado criminalista e ele, inclusive, afirmou que quem não cumprisse as medidas restritivas estaria cometendo crime e que seria violentamente punido por isso, rigorosamente punido. E depois ele próprio, né, a família dele caiu nessa cilada, né, de fazer aglomeração, fazer festa, e não foi a única, não. Depois revelaram um outro evento que teve também na Casa Rosada, que reuniu gente, que aglomerou pessoas. E aí pegou muito mal, a oposição, inclusive, propôs um processo de impeachment contra o Alberto Fernandes, sabe que esse processo de impeachment não vai ser aprovado, né? Mas é uma forma de desgastando o Fernandes, principalmente nesse ano, em que nós vamos ter eleições regionais na Argentina e o partido do governo não passa muito bem nesse momento. Não bastasse isso, viu, Jéssica? Entra um outro aspecto bastante importante, que é o fato de que o Brasil é o país que detém 60% da região amazônica no seu território. Então não adianta querer tirar o Brasil de discussões. Mesmo que o Brasil não queira participar, ele vai ser chamado a participar. Então, a gente poderia até dizer que o protagonismo do Brasil na América Latina, em termos ambientais, ele é natural, pela própria diversidade dos biomas que o Brasil tem e por essa presença majoritária da floresta amazônica em território brasileiro. Então, eu não sei se eu consegui responder com clareza, mas é isso, a Argentina não tem esse poder todo que ela gostaria de ter para poder
superar, né, suplantar ou ocupar o lugar do Brasil nesse momento. Mas já dá, sim, para dar uma incomodada, já dá para ter a Argentina ter uma presença mais efetiva no cenário internacional e o Fernandes tentar internamente transformar isso em algum tipo de bônus político, de capital político, né? Essa é a situação. Será que o Brasil não vai reagir, professor? Não vai, como o senhor disse, né? Já tentou, já é alguma coisa que a Argentina conseguiu. O Brasil não vai se incomodar, não vai tentar reagir e tentar ocupar novamente esse protagonismo também? Pois é, vamos ver agora na cúpula mesmo do clima, né, na COP26, que vai ocorrer em Glasgow, na Escócia, agora no final de outubro, início de novembro, como é que vai ser a participação brasileira. Mas eu te confesso, viu, Jéssica, que na atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, eu não acredito nesse momento em mudanças muito positivas na agenda ambiental. Eu acho que fica no discurso, acho que talvez a gente possa ter um discurso um pouco mais relevante nesse sentido, mas em termos práticos o que a gente está vendo é uma composição muito forte do atual governo com setores do agronegócio. Também não posso falar que é todo o agronegócio, porque tem setores do agronegócio muito preocupados com a questão do desmatamento, de incêndios criminosos, a questão do marco regulatório das terras indígenas, que também é um perigo, porque se indígenas perdem parte desses territórios, são partes que serão desbravadas, desmatadas, predadas, né? E, portanto, a presença indígena também tem um papel fundamental na preservação dos povos, da floresta e dos povos da floresta. Então, infelizmente, a gente já sabe um pouco da mentalidade do atual governo. Há pessoas que concordam, há pessoas que discordam. Aqui nós estamos apenas falando da característica efetiva desse governo, que não é realmente de uma defesa proativa do meio ambiente, que entende que você tem que avançar pela Amazônia gera progresso, o que a gente sabe que não é verdade, né? O Brasil tem áreas cultiváveis ainda que podem ser exploradas, não haveria necessidade de avançar para essa região, e os impactos ambientais são muito grandes. Mas agora, tanto o presidente Jair Bolsonaro, como seus filhos, como elementos que compõem o governo, são negacionistas também na questão do aquecimento global. Então, isso, é óbvio, dificulta muito uma postura diferente nessa questão ambiental. Então, esse sem dúvida, né, Jéssica, é um problema que se apresenta aí. Então, por isso que a gente não vê muita possibilidade. O atual governo está muito mais preocupado em criar factoides, em criar tensões internas para ver se movimenta o público, os eleitores do presidente, né, como nós tivemos aí essa expectativa até de um golpe, até de uma invasão ao STF no 7 de setembro, mas não houve nem número, nem apoio de setores militares decisivos para que isso acontecesse, e a coisa ficou ali mal parada, parou nos discursos e nas ameaças, nas bravatas do presidente Jair Bolsonaro. E a questão não estamos governando, né? Então, a preocupação é com pautas muito fúteis, muito nocivas e que não permitem ações mais efetivas para o governo no Brasil. Infelizmente, essa é uma triste avaliação. Para finalizar, então, professor, a Argentina então articulou a cúpula latino-americana sobre o clima. Qual que é o resultado, né, o saldo desse encontro que aconteceu ontem? Pois é, Jéssica, o resultado é o seguinte. O Fernandes insistiu no discurso nesse encontro dos financiamentos dos países que cuidam do meio ambiente. A América Latina não está entre as áreas que mais poluem, são os Estados Unidos, o Japão, a China, países asiáticos, enfim, né? Desculpa. E outros países também falaram no mesmo sentido, na mesma direção, inclusive países insulares, ilhas, né, que dizem, olha, nós aqui não poluímos nada e a elevação das águas oceânicas gera inundações no nosso país, geram oscilações climáticas, destroem o país e depois a gente tem que tomar dinheiro emprestado, se endividar para reconstruir o país toda vez. Então, a gente não polui e acaba sendo alvo dos efeitos climáticos provocados por aqueles que poluem. Óbvio que aí, assim disse o presidente da Costa Rica, o Carlos Alvarado, no mesmo sentido, a primeira-ministra de Barbados, a Mia Amor Motley, falou também na mesma direção.
de dizer, nós precisamos de uma compensação. Então, eu acho que nessa COP26, e eu acho que esse é um saldo interessante dessa cúpula do Fernandes, que o Fernandes criou por questões bem políticas, muito menos ambientais e muito mais políticas, para o seu próprio benefício, para ter uma projeção, mas, de outro lado, muitos países falaram, a própria ONU com Guterres falaram também nesse sentido, de dizer, olha, é preciso, sim, que haja uma ajuda econômica aos países que colaboram com o meio ambiente e, mais ainda, para aqueles países que não poluem e acabam sendo vítimas desse processo. Então, acho que essa pauta ela estará muito presente, será bem defendida na COP26. Só lembrar que participaram também da cúpula o Laurentino Cortizo Cohen, do Panamá, o Luiz Abinader, da República Dominicana. Sempre lembrando que a República Dominicana está na mesma ilha que está o Haiti. O Haiti está na parte leste da ilha, né? E a República Dominicana na parte... O Haiti na parte oeste e a República Dominicana na parte oeste da ilha, na parte oriental da ilha, então eles estão na mesma ilha. Participou também o Mário Abdo Benítez, do Paraguai, e aquela que foi presidente da COP25 e ministra do Meio Ambiente do Chile, a Carolina Schmidt, além do presidente da COP26, que vai ocorrer em Glasgow, o Alok Sharma, estiveram ali presentes. Então, quer dizer, teve a participação de figuras importantes, relevantes, e apesar, repito, apesar de ter sido uma conferência armada pelo Fernandes para talvez ganhar capital político e presença mais efetiva no cenário internacional, aproveitando aí os vacilos brasileiros nessa temática, eu vejo que houve um saldo interessante dessa reunião no que diz respeito à reivindicação de uma política mais importante de financiamentos, de abatimento de dívidas, de recursos a fundo perdido para recuperação de áreas que são impactadas por oscilações climáticas e que não poluem, como o caso de Barbados, da Costa Rica, né, do Haiti. São vozes que falaram, e falaram alto aí, minha amiga Jéssica. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior. Até quinta-feira que vem. Até quinta, Jéssica, como sempre, agradecendo a nossa audiência absolutamente qualificada. Eu jamais deixar de agradecer a todos esses que estão trabalhando aí por trás das câmeras para que tudo isso possa acontecer. Não vou falar nomes para não esquecer nenhum, então todos se sintam aí abraçados e aí a nossa gratidão, porque sem vocês não seria possível a gente levar essa informação que a gente acredita seja de qualidade, a gente trabalha para que ela seja de qualidade. E sempre o nosso lembrete, né, Jéssica? Fica de olho aí, de ouvidos, de olhos, né, receptivo ao nosso podcast Sagres Internacional, que a gente faz aí com Rubens Salomão, e estaremos de volta, com a graça de Deus, na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos, bom trabalho a vocês aí.